Voltamos com Gente em Destaque, aqui no TV Câmara Jacareí. Hoje eu converso com o secretário de Desenvolvimento Econômico e ex-vereador Carlos Amagai. Bom, secretário, depois dessa eleição o senhor foi mais votado e não foi eleito, o senhor foi compor o governo do Benedito Sérgio Lencioni. Isso. Como secretário de governo, não é isso? Isso. E nessa época o senhor chegou a se filiar ao PSDB? Então, foi o seguinte, eu fui convidado para ser secretário de governo. Era uma secretaria diferente do que é hoje, né? Era mais com contato com a comunidade, relações entre governos e principalmente a Câmara Municipal. Aí eu estava trabalhando e na época a gente estava para lançar candidatos a deputado, tá? Eu tinha externado meu desejo de ser candidato a prefeito no futuro, tá? Falei pro PSL, né, que tinha essa vontade, tá? E falei isso para o grupo achou por bem sair candidato a deputado estadual pelo PSDB na época. Para ver esse termômetro de votação, né? Isso, para não pulverizar os votos aqui de Jacareí. Foi por isso, não porque eu não gostava do partido, coisa assim, mas questão de estratégia, né? Aí fomos para o PSDB, e aí no próprio PSDB teve disputas internas, tá? E acabei não sendo candidato a deputado, foi isso. E aí logo depois disso eu votei para o PFL também. E o senhor, em 99, foi no penúltimo ano do governo do BSL, o senhor rompeu com o governo por conta dos vários problemas que o governo do BSL teve nessa gestão e o Benedito Sérgio Lencioni chegou até a ser expulso do PSDB, né, e por conta desses problemas que teve durante o mandato dele, né? Teve vários problemas, mas uma das coisas assim é relacionamento com o PSDB, enfim, teve muitos fatores lá, assim. E daí em 2000 o senhor é candidato a prefeito, mas não pelo DEM, né? É pelo PPB. PPB. Nós fizemos o PPB tinha candidatos a prefeito. O Antônio Rádio, eu acho que era PPB, Fued Chakib é PPB. Partido do Maluf, né? Isso. E na época o Maluf tinha ele era bem, como é que eu posso dizer, avaliado na região aqui, né? Até porque ele fez bastante coisa na região aqui. E aí houve que o grupo achou por bem sair pelo PPB. E mais uma vez eu acabei migrando para o PPB, fui candidato a primeira vez pelo PPB, sim. Foi nessa que foi o Luiz Albino, seu vice? Foi, e o Luiz Albino pelo PFL. Né, para não sair os dois também pelo PFL. E era uma forma da gente manter esse grupo junto. E foi isso que foi feito. E foi uma campanha bastante dura, porque como o governo do BSL estava muito desgastado, muito criticado, lógico, os adversários, que eram o Marco Aurélio do PT e a Judite Alcântara do PDT, associaram o senhor ao governo do BSL, né? Então, o que houve na época lá é o seguinte, de 96 a 2000, foi um período muito difícil, não só para o Brasil, o mundo inteiro estava em crise, o mundo inteiro. Crise econômica, entre muitas outras coisas aí, né? E não tinha recurso, né? E, evidentemente, depois de uma administração que teve recursos, veio tocando a cidade, tá? Houve essa queda na arrecadação muito grave na época, e aí, evidentemente, o prefeito, por mais que queira fazer, por mais habilidoso que seja, é difícil, não consegue atender todos. O cobertor é curto, ele cobre aqui, descobre lá, enfim, isso que aconteceu, né? Então, e eu estava junto com ele, evidentemente que essa imagem acaba ficando. Mas não é só por isso, eu acho que houve um movimento no eleitorado em geral que acabou indo para a esquerda, né, num discurso mais à esquerda, mais para o lado social, enfim. E onde até o próprio PT cresceu muito naquela época. Foi a eleição que a Marta Suplicy ganhou como prefeita de São Paulo. Foi. E até tem uma frase do Maluf que falou que foi derrotado pela onda PT, né? Que mas isso aconteceu no Brasil todo, né? Brasil todo, não foi só Jacareí, não.
Foi isso que Mas mesmo aconteceu. assim o senhor foi o segundo colocado, Foi. com quase 20 mil votos, né? Foi sim. Foi sim. E aí, Jacareí não tinha essa tradição aí de esquerda, tá? E aí a sorte que o PT teve é o seguinte, logo depois, né, de 2000, a economia começou a crescer, e a economia a gente sabe o que é cíclico, né? No mundo inteiro. E eles tiveram aí, o período deles, assim, numa economia muito favorável, né? E aí, hoje eu sou secretário de governo de novo, numa situação, né, uma situação assim, difícil economicamente, é uma crise mais longa que houve na história do Brasil, né? E a das mais profundas também. Isso é difícil administrar uma cidade como Jacareí. E em 2000, daí a gente pula para 2004, quando o senhor é novamente candidato a prefeito, aí já pelo PFL, Isso. e tem o Oswaldo Arouca como seu vice, né? Isso porque, de uma certa forma, nós fomos, assim, quando eu fui vereador, fui muito amigo do irmão dele, e na época o José Cristóvão Arouca ainda era vivo, tá? Nós tínhamos essa amizade. O prefeito Oswaldo Arouca, né, na época que ele foi prefeito, eu fui vereador também, então o relacionamento era bom. E aí o José Cristóvão Arouca costurou essa... Até porque, se você lança muito uma posição muito pulverizada, é impossível ganhar, né? Então houve essa junção aí, ele foi candidato a vice comigo. Foi uma grande pessoa. Só voltando um pouco naquela sua participação no governo do PSL, o senhor se arrepende de ter feito parte daquela equipe ou não? Não, de jeito nenhum. Eu tentei contribuir dentro do que foi possível, né, na época, mas eu reconheço que o Benedito Sérgio Lencioni fez o que pôde na época. Infelizmente a economia não permitiu fazer mais, isso é verdade. E a gente vai então agora para a eleição de 2008, que foi a última que o senhor participou sendo candidato ao executivo, aí como vice-prefeito, tendo o Maurício Raca como cabeça de chapa, né? Isso. Como é que foi essa composição? Também foi um acordo, o Maurício Raca era do PSDB, né? PSDB. Olha, o Democratas e o PSDB sempre, né, tiveram juntos aqui, e na época a gente esperava uma outra candidatura, né, pelo PSDB, mas aí houve uma escolha interna, né, do Maurício, e aí o Democratas, já na época, acho que era Democratas já, houve por bem lançar um candidato, que na época ainda era o meu nome, enfim. E aí nessa composição toda acabou ficando que, até pela pesquisas, que na época já eram pesquisas científicas, que ele tinha mais popularidade, enfim, foi essa escolha, esse é o critério da escolha para ele ser candidato a prefeito e eu candidato a vice. O senhor sonha em um dia ser prefeito de Jacareí? Não, esse sonho já acabou, eu quero ajudar no que for possível, sempre, né, independente das pessoas que estejam no partido, assim como hoje eu tenho prazer em participar na administração junto com o Isaías, contribuir dessa forma, não como um candidato eletivo mais. Passou a minha vontade, passou a minha época, eu acredito, viu, Rodrigo? E é o que eu sempre falo, tem que renovar. E Jacareí está nessa fase, já tem que colocar gente nova, pensar em criar pessoas novas, aí, cabeças novas, sangue novo, até porque todo cargo eletivo não é fácil. São atividades assim, que exigem muito da pessoa, são atividades assim, que exigem muito sacrifício da pessoa. Então, tem que colocar pessoas novas, pessoas jovens e pensar Jacareí para 20, 30 anos. E esse convite do prefeito Isaías para o senhor ser secretário de governo de desenvolvimento econômico, como é que chegou para o senhor? O Isaías, que tinha sido seu colega secretário no governo do Benedito Sérgio Lencioni, né? Como é que foi esse convite do prefeito Isaías? Então, a nossa amizade, assim, antes da faculdade, né? Isaías também, ele participa na política há muito tempo. Então, nas eleições, a gente já se conhecia, depois eu tive o prazer de ter ele, né? Nós fomos colegas na faculdade também, também na secretaria,
Ele foi secretário de Negócios Jurídicos. Eu acredito que, olha, um dos mais novos do Brasil. Ele tem uma cabeça fenomenal, fabulosa, cara. Então, na época, ele já era secretário jurídico, nós tínhamos amizade desde aquela época. E nessa eleição, né, não só pelo fato do PSDB, mas sabendo que era o Isaías Santana, já na penúltima eleição eu já tinha apoiado, né? Nessa última eu falei, não, com certeza eu te conheço, sei que a cidade vai estar em boas mãos e eu vou te apoiar. Mas em momento algum eu pensava em assumir algum cargo. Aí, passada a eleição, veio o convite, né? Aí relutei um pouco no começo, mas falei, puxa, enfim, a vida toda, né, participei em política, fui candidato, falei, puxa, agora que as pessoas me pedem, eu não posso correr disso aqui, né? Falei, vamos sim, vamos participar aí na secretaria, então, fazer o máximo que a gente pode. Foi isso que aconteceu. O Isaías, que tem o vice Edgar Sasaki, que só entrou para a política por um convite seu, né? Ele teve aqui nesse programa, eu perguntei para ele a mesma coisa que perguntei para o senhor, como é que o senhor começou na política? E ele falou, pelas mãos do Carlos Amagai. Foi. O Edgar é um amigo, assim, de adolescência, né? Infância, adolescência, depois servimos o tiro de guerra junto, E a nossa amizade desde aquela época. Aí ele foi para fazer faculdade, ele foi fazer agronomia, né? E eu participando da política aqui. Aí um dia ele estava de retorno, né? E surgiu uma oportunidade de uma secretaria da agricultura em Jacareí. Aí eu falei, e o prefeito na época era o Dr. Telmo, né? Na época ele pediu uma indicação de alguém, eu falei, olha, eu conheço uma pessoa que seria muito bom. Fiz a indicação do Edgar, ele foi aceito, né, admitido, enfim, foi essa daí. Ele no começo também relutou, ele falou, não quero participar disso, não sei o quê. Mas ele, com uma satisfação minha, ele foi um bom secretário, né, marcou a passagem dele lá pela secretaria. Na verdade, foi ele que montou a secretaria, né, e vários programas que ele colocou na época funcionam até hoje, né? Isso. Mas foi uma satisfação muito grande. E aí, depois disso, o Edgar foi candidato a vereador, ele foi várias vezes, acho que umas 3 vezes. E no fim ele já estava mais ou menos assim, puxa, não chega já, né? Mas eu insisti um pouco mais. Ele foi eleito vereador e agora é vice-prefeito. É uma satisfação muito grande para nós também. Tá certo, secretário. Quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado, Rodrigo. Obrigado aos telespectadores. É uma satisfação grande eu falar um pouquinho da vida da gente aí para vocês. Obrigado pela sua entrevista. O programa Gente em Destaque fica por aqui. Você continua assistindo a programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.